Rosh Hodesh, sétimo mês, Yom Teruah. Comecemos pelo Yom Teruah. Yom Teruah significa som de trombetas. Temos que nos lembrar sempre que toda vez que se diz no Taná som de trombeta, não significa som de shofar. O som de shofar é utilizado apenas em uma festa, que é aquela que é realizada no primeiro mês, no dia 15, que é os pães ázimos, que seria a festa propriamente dita do Pessah. É utilizado o shofar porque ele é para lembrar o ruído do povo saindo do Egito. Então hoje é festa das trombetas. Você vai ver um monte de sionista, um monte de judeu indo contrário à palavra do nosso Pai, utilizando o shofar. Bom, isso é para nós iniciarmos, né? Como eu disse no início, eu desejo a todos Shalom, eu desejo a todos Rosh Hodesh do sétimo mês, e eu desejo a todos Yom Teruah. É uma festa alegre, onde quem tem dinheiro toma seu vinho, onde quem tem dinheiro come alguma comida especial. E vamos agora ao mais grave. Eu sei que tem pessoas que, por falta de conhecimento, por falta de entendimento, por falta de estar no meio, né, acabam querendo agradar àqueles que se colocam à frente, aqueles que tentam ensinar o correto, com a ajuda de Ruach HaKodesh, e acabam nos felicitando com Shana Tová. Então o assunto desse pequeno estudo vai ser pequeno mesmo. Eu só o fiz aqui gravado em casa porque sempre dá alguma falha de som, né, quando eu gravo ao vivo. Vai ser sobre essa questão do Shana Tová, ok? Eu peguei algumas coisas na internet, né, algumas informações que eu quero justamente ler para vocês, né, e comentar, é claro. Observe, meus irmãos, Rosh Hashanah literalmente significa cabeça do ano. Rosh, cabeça, do Shana, ano. Esse é o nome dado ao ano novo, ou seja, ao princípio dos meses, encontrado na Torá, que se inicia no primeiro mês. E esse será para o primeiro mês, né? Que é quando as espigas, né, começam a maturar, e então eles dizem que as espigas estão em seu estado Aviv. Aviv não é nome de mês. Aviv significa amadurecer. A partir do momento em que é visto que as sementes estão amadurecendo,
Então aguarda-se a primeira lua nova, que é aquela que não se vê. No início do mês passado, do sexto mês, foi bem provado, né, com aquele eclipse que dos Estados Unidos todo pode ser visto, né, que a lua nova ela é negra. Pelo simples fato de que a lua não tem luz própria e quando ela está de frente para o Sol e de frente para a Terra, ou seja, nós temos o Sol, a Lua e a Terra, ela não é vista por nós, sendo que ela, na sua trajetória, sempre nos mostra a mesma face. Sendo que quinze dias depois, ela está no lado completamente oposto. E aí sim nós a vemos cheia. Por quê? Porque aí está o Sol, a Terra e a Lua. Então a luz do Sol pega de cheio na Lua. Ok? Então eu estou dizendo tudo isso para explicar direitinho. Então o que acontece, meus irmãos? Rosh Hashanah é uma data que está no Taná, é uma data instituída por Yahu, é uma data a qual até os judeus respeitam. Tanto que no dia 14 desse mês eles fazem o Pessah, no dia 15 começam os pães ázimos. Então, esse é o nome dado ao ano novo da Torá, Rosh Hashanah. E ele ocorre, é claro, se é um ano novo, no primeiro mês. Ok? Como nós vemos, né, na Torá, o primeiro mês foi lhes dado a partir do momento, ou durante, né, aquele mês em que eles saíram do Egito, o povo de Israel, e Ashuru. O que não era. Aí, se nós vamos entrar em pormenor, nós vamos ver que essa história de dizer a semana da criação é coisa adventista mesmo, né? Mas, então, foi-lhes dado como primeiro mês, aquele mês que eles saíram do cativeiro nas terras do Egito. E na palavra é escrito que no 10º dia escolheriam o cordeiro, no 14º dia preparariam esse cordeiro, que é o Pessah, próximo ao pôr do sol, e que ao escurecer se iniciaria o 15º dia, que é assim que se conta os dias no calendário do Criador. Os dias começam ao anoitecer. Por mais que alguns queiram ir contrário a isso, estão precisando de óculos e de mais algumas coisas aqui dentro, principalmente do Espírito do Pai. Então, já que inicia no pôr do sol, eles preparavam o cordeiro até o pôr do sol e aí então se alimentavam do cordeiro, que era o primeiro dia dos pães ázimos, que perfazem um total de 7 dias. Bom, já Shana Tová, ele ocorre no primeiro dia do mês de Tisrei. Observe-se bem que no Taná nós não encontramos nomes de meses.
Tá? Na Torá não tem nomes de mês. É primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês. E assim por diante até o 12º. E com algumas exceções ocorrendo no 13º. Então esses nomes só começaram a ser utilizados após o exílio de 70 anos, né, do povo de Yahudá, que Yahudá acabou sendo a parte da nação de Israel, depois dividida, e prosseguiu morando em Jerusalém, ao sul, né, no cativeiro do Babilônia. 70 anos que eles tiveram que cumprir, porque eles passaram 490 anos sem guardarem o Shabat da terra, ou seja, ficaram devendo 70 anos a Yahu. Yahu viu que eles não iam parar com isso, então a melhor forma foi fazer com que Nabucodonosor fosse até lá, destruísse Jerusalém, destruísse o templo e levasse o povo cativo, tirasse da terra, e assim a terra pôde descansar por 70 anos que lhe era querido. Então esses nomes, né, dos meses só começaram a ser utilizados pelo povo de Yahudá, os Yehudim, após esse exílio de 70 anos. Nós temos que entender que quase todos esses nomes vieram da Babilônia, assim como a observação da lua no primeiro quarto, no primeiro crescente visível, para indicar o início do ano, ou o início de cada mês. Observem que entre os nomes que foram dados aos meses, né, pelos Yehudim, nós temos um mês que é Tammuz. Você não precisa ser historiador ou arqueólogo, né, para descobrir que Tammuz era uma deidade babilônica e faz parte do nome dos meses daqueles que se dizem descendência de Abraão. Então, Shana Tová seria o primeiro mês do ano no calendário judaico rabínico, pois ele é o 7º mês no calendário da Torá de Yahu e 9º mês no calendário gregoriano. Observe, a Torá refere-se, né, a esse dia, que seria o primeiro dia, Rosh Chodesh, cabeça do mês 7, como o dia da aclamação, ou seja, Yom Teruah. Isso você encontra em Levítico 23, 24. Mas nunca, mas nem em pensamento, como sendo ano novo. Primeiro porque nós sabemos que o ano da Torá tem 12 meses, podendo ocorrer o 13º mês, caso a cevada ainda não esteja em ponto Aviv, como foi o caso deste ano que nós estamos vivendo. Aliás, do ano passado, nós tivemos 13 meses para iniciar esse ano, ok? Então, esse calendário é o dia da aclamação, Yom Teruah, né? Onde se toca a trombeta, não o shofar. Eu faço uma pergunta, você já viu algum sionista praticando o Pessah no 7º mês da Torá? Porque se no 7º mês é o ano novo, é o princípio do ano,
Então no dia 14 tinha que ser o Pessah, no dia 15 tinha que ser os pães ázimos. Concorda? Mas não. Fora outras festas que eles inventaram por conta própria, que até Yahoo chama de as suas festas, né? Não as dele, porque as dele são 7. Nós sabemos que o Pessah sempre será praticado, mesmo que seja o sionista mais burro, mais cego, mais endurecido, no primeiro mês, aos 14 dias. E geralmente eles fazem no 15º, 16º, porque eles já começam errado, porque eles começam com a lua primeiro visível. Já na literatura rabínica, né, diz que esse foi o dia, vejam só. Eles são bons, né? Por isso que Shaul fala, cuidado com as fábulas judaicas. Observe bem, já a literatura rabínica diz que foi nesse dia que Adão e Eva foram criados. E nesse mesmo dia incorreram em erro ao tomar da árvore da ciência do bem e do mal. Também teria sido nesse dia que Caim teria matado seu irmão Abel. Imaginação fértil, né? O início de um período, né, vamos dizer assim, de introspecção e meditação de 10 dias. E Miamim Noraim, que acaba no primeiro dia de Yom Kippur. Um período no qual se crê que o Criador julga os homens, escrevendo-os ou não no seu livro da vida. Então veja quanto sincretismo, quanto misticismo, quanto devia existir a palavra adivinhacionismo, né? Deve existir. Eles se utilizam para colocarem um ano novo também no meio do ano. Ou seja, eles têm um ano de 6 meses e outro ano de 6 meses. Observe, os nomes relativos às festividades judaicas, que são 7, quando eu digo judaicas, eu quero dizer do povo Yashuru, eles vêm da Torá, a instrução escrita na Bíblia. Agora, para os rabinos, tem muito mais peso a Torá oral, a instrução oralmente transmitida entre as gerações desde o recebimento da Torá até a época dos Tanaim, culminando com a escrita do Mishnah e do Talmud, durante aqueles tempos em que Yahoo deixou eles à deriva, né? 400 anos. Shaul até diz, e nesses últimos dias, falou pelo profeta Yahushua. Né? Observe, Shana Tova. Esse nome é atribuído pela tradição rabínica ao dia da concepção do mundo. É uma fábula que é essa? Eles dizem que é o nome atribuído pela tradição rabínica ao dia da concepção do mundo, mas nem sabem em que ano estão. E que então nesse dia começaria o novo ano judaico, do judaísmo, da religião.
A primeira citação escrita deste nome, né, está na Mishnah, no Tratado de Rosh Hashanah. Lá cita-se que existem 4 começos de anos diferentes. O primeiro dia do mês de Nissan, que não tinha esse nome, mas sim apenas primeiro mês, marca o começo da contagem dos anos do reinado dos reis de Israel. Já na palavra, na Torá, esse primeiro mês simboliza o começo do ciclo das festividades de Yahu. Percebe? O primeiro dia do mês, né, que nós vemos do Elu, que é o 7º mês, né, que deram o nome a ele, nome humano, corresponderia então ao início do ano para assuntos ligados ao dízimo animal, quando era necessário dar aos sacerdotes 1/10 dos animais nascidos neste ano, até aquela data. Ainda eles colocam o primeiro dia do mês de Tisrei, que seria o começo do ano para a contagem dos anos a partir da criação do mundo. É que vocês estão por fora, vocês não estudam. Esse ano que nós estamos, eles passaram praticamente 3 a 4 meses trancados dentro do Sinédrio, discutindo essa questão. Quando descobriram que estão há 230 anos, mais ou menos, defasados. Mas eles colocam até um mês para a contagem dos anos a partir do primeiro dia da criação. Por aí vocês veem que muitas vezes a tradição judaica bate de 10-0 na tradição católica. Não que essa esteja correta, mas a primeira também não. E veja só, e o último dos começos do ano é o dia 15 do mês de Shevat. O ano das árvores, quando se conta a idade das árvores e que se refere às leis da Torá, sobre a proibição do consumo dos frutos de uma árvore até completados 4 anos desde a sua plantação na terra de Ashur. Então observe que nós não estamos mais falando de 2 anos, 2 inícios de ano. Nós estamos falando de 4. Então, meus irmãos, eu sei que tem gente que por falta de conhecimento mesmo, né, de tudo isso, e às vezes pensando que nos agrada, a nós eu digo, aqueles que servem a Yahu, aqueles que seguem a sua palavra, e não tradições de homens, de nenhum tipo de religião, portanto também não do judaísmo, né? Acabam nos desejando Shana Tová, achando que nós ficaremos felizes. Veja, não estou aqui falando contra pessoas que nos dizem Shana Tová por educação. Eu estou falando contra aqueles que se dizem conhecedores da Torá e que estão praticando hoje um ano novo. Entendem? Que é o tal de ano novo civil que eles chamam. Aqui eu só tenho uma coisa a dizer, é repetir o que disse
O Ravino Shaul, com toda a sua inteligência, com todo o aparato que ele teve, né? Como ele diz, ele estudou aos pés de Gamaliel, ou seja, ele conhecia a Torá, ele conhecia também a tradição oral, conhecia o Talmud, né? Enfim, ele era uma pessoa letrada, uma pessoa inteligente e uma pessoa que tinha muita bagagem. Por isso escolheram a ele, para que ele fosse buscar aqueles em diáspora, né, pela cidade, pelos países do mundo, principalmente aqueles em diáspora na região norte de Ashuru. E além de Ashuru, também foi conhecido como Efraim, a nação de Efraim, ou de Yosef. E ele diz em poucas palavras o que acontece com esses que se dizem doutores, com esses que se dizem estudar a palavra, com esses que se dizem conhecedores do hebraico, etc, etc. Ele diz assim: e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Yahu lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Isso é profundo. Porque nisso nós vemos que o próprio Pai os entrega à dureza do coração, à dificuldade, né, de sua serviço, o orgulho de praticarem e ensinarem a mentira. Por quê? Porque não creram a verdade, não tiveram amor à palavra de Yahweh, mas antes tiveram prazer na iniquidade. Isso está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 a 11. Bom, meus irmãos, é isso que eu tinha para dizer. Eu acordei meio injuriado porque eu tinha 26 mensagens no WhatsApp, fora mais umas 80 e poucas no Facebook, todas me desejando Shana Tová. Como eu disse agorinha, algumas eu nem levei em consideração, porque eu sei que são pessoas que nem sabem do que estão falando. Agora, tem um monte de marmanjo e marmanja que usam até nomes fictícios, que é contra a lei, né? É falsidade ideológica. Nomes hebreus, sendo que eles não têm esses nomes. Outros se auto-intitulam Rosh, Moré, etc. Rabinos. Esses, ao chegarem até mim e me desejarem Shana Tová, eu levo como insulto. Porque eles sabem muito bem que eu não sou adepto das fábulas que eles criam, mas que eu sigo cegamente a palavra de meu pai. Quando eu digo cegamente, no sentido de que se meu pai diz,
eu cumpro. Eu não postergo e nem dou valor a qualquer outra coisa, colocando-a em primeiro lugar, porque o primeiro lugar já está ocupado e sempre estará com o Yahweh. Em meu coração, em minha mente, em meu pensamento, em meu sentimento. Desejo então Yom Teruah para todos um ótimo início de 7º mês. Lembrando que agora, dia 10, nós teremos Yom Kippur, que é o dia do perdão. Depois nós vamos falar sobre isso. Shalom a todos. Tenham um ótimo 7º mês, embora nós saibamos que agora que vai começar a expandir, mas dentro do possível tenham um ótimo mês. Beijo na testa e no coração.